Fala galera, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus Lucena. Agora eu quero perguntar a você. Você conhece a Puma King? Tenho certeza que sim, porque Neymar vem utilizando ela durante todas essas últimas partidas, tanto na seleção brasileira como no Paris Saint-Germain. Porém, me diga uma coisa, você já conhecia essa chuteira? Você já sabia da relevância que a Puma King tem no futebol mundial? Você sabe quem são os craques que utilizou essa chuteira e como eles conseguiram seus grandes feitos? Então, fica aqui que a gente vai detalhar um pouco mais da história de toda essa chuteira Puma King e de todos os jogadores que utilizaram a chuteira, que tem aquele nome um pouco quanto especial. Então vamos lá. A Adidas, que é uma empresa alemã de dois irmãos, o Adolf Dassler e o Rudolf Dassler. O Adolf Dassler, ele ficou com a Adidas e o Rudolf Dassler ficou com a Puma. Mas calma, Matheus, não era uma única empresa de dois irmãos. Eles sim, os dois tiveram um conflito interno, tanto de gestão, de filosofia, a gente não sabe muito bem, mas o que a gente sabe é que um pensava muito na parte do produto final, da qualidade do seu produto, e o outro pensava muito na parte comercial, uma parte mais mercadológica. E foi aí que eles se dividiram e um fundou a Puma e o outro ficou com a Adidas, que já era uma marca totalmente consolidada no mercado, com seus produtos de excelente qualidade, e praticamente todos os jogadores da Europa conheciam da sua qualidade e utilizavam as suas chuteiras. E a Puma tinha essa grande dificuldade de conseguir se introduzir no mercado já consolidado, um mercado que era já ocupado por uma grande marca, que era a Adidas, e querer entrar e mostrar sua qualidade, os seus produtos. E foi aí que começou o início de toda essa história entre Adidas, Puma e principalmente da Puma King. Em 1966, um grande jogador foi visto pela primeira vez utilizando a Puma King. Quem era esse jogador? O craque, o grande astro Eusébio, o português que utilizou a chuteira pela primeira vez em treinos durante a Copa do Mundo, conseguiu grandes feitos, principalmente ganhar as 3 primeiras partidas e ganhar também da seleção brasileira. Porém, o grande feito desse jogador foi fazer uma grande partida, na verdade, contra a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que já vinha de grandes exibições e principalmente a retirada, a desclassificação da seleção italiana. A Coreia do Norte também aparecia pela primeira vez em uma Copa do Mundo e já vinha causando todo esse murmurinho. Porém, contra Portugal, Coreia do Norte nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo abriu a vantagem de 3-0. E foi aí que o grande astro português, utilizando as suas Pumas Kings, conseguiu o grande feito de marcar 4 gols naquela partida e comandar a vitória lusa contra a Coreia do Norte. E foi aí que o jogo terminou por 5-3 e a seleção de Portugal conseguiu avançar naquela competição. Ao final, não conseguiu ser campeã mundial. Porém, Eusébio foi o artilheiro daquela competição de 1966 na Inglaterra. Porém, ele não conseguiu ser o melhor do mundo. O melhor do mundo foi o Bobby Charlton. Em 1970, a Puma lança sua segunda chuteira, sua segunda geração da Puma King. E essa segunda geração tinha como garoto propaganda simplesmente o grande craque Pelé. O Rei Pelé, ele utilizava daquela chuteira e a chuteira tinha algumas revoluções, algumas inovações em relação a outras chuteiras. Pô, Matheus, mas que revolução? Que revolução é essa? A Puma acaba de introduzir chuteiras coloridas em um mundo totalmente diferente, um mundo em preto e branco. Sim, mais colorido, e ali seria o início de toda essa era que a gente vive hoje em dia, de tantas chuteiras coloridas. Então, nessa segunda geração, a Puma não trouxe só revoluções estéticas, e sim também revoluções que trazem maciez, trazem também conforto à sua chuteira, com um nobríssimo couro de canguru, utilizado pela primeira vez em suas chuteiras e que é marca registrada da Puma King hoje em dia em toda a sua história. Então foi utilizada o couro de canguru pela primeira vez para maior leveza e maciez, e também foi modificada toda a sua estrutura para uma melhor ergonomia da sua chuteira. Naquele ano, em 70, o Brasil jogou a Copa do México e foi lá que Pelé conseguiu levar a seleção brasileira a mais um título mundial. E também se sagrar e se coroar o melhor jogador do mundo daquele ano. Em 1974, diversos jogadores já utilizavam da Puma King.
Porém, um jogador, um grande maestro, um craque daquele ano, Johan Cruyff, vinha se destacando com a chuteira em seus pés. E teve um fato bastante curioso de lealdade à sua patrocinadora. O que foi que aconteceu, Matheus? Muitos sabem que o Carrossel Mágico, que é a seleção da Holanda, era patrocinada pela Adidas naquele ano. E sim, o Johan Cruyff, ele se negou a utilizar a camisa da Adidas, fazendo com que a Puma produzisse uma camisa personalizada para ele. De vez das 3 listras que eram utilizadas por todos os jogadores, Johan Cruyff foi com uma camisa totalmente diferente. Foi com uma camisa de 2 listras, exclusivamente para ele, produzida pela Puma. Então isso mostrou uma grande lealdade desse jogador, que vinha desfilando seu grande futebol com a Puma King. Jogadorzaço da seleção holandesa que conseguiu grandes feitos naquele ano, naquela Copa do Mundo. Também naquele ano, Johan Cruyff foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1974, utilizando as Pumas Kings. Em 1982, o filho de Joseph Dassler, que é o presidente da Puma, ele desenvolveu uma variação da Puma King, chamada de O Torreiro, que era uma inovação totalmente revolucionária, que fazia com que o jogador conseguisse ter uma maior flexibilidade e impulsão na hora de sua corrida, e ajudavam em movimentos naturais. Dizia a empresa que essa tecnologia fazia com que tivesse uma flexibilidade, uma movimentação mais natural e que ajudasse o jogador na sua desenvoltura dentro de campo. Essa chuteira ela foi estreada na Copa de 1982, lá na Espanha. Maradona Super, um jogador que na Copa de 1982 já vinha chamando a atenção pelo seu grande futebol e pelo seu refino em todos os fundamentos. Então foi na Copa de 1986 que Maradona conseguiu desfilar seu grande futebol e fazer um gol histórico com 11 toques na bola até a finalização. Por muitas pessoas ele é o gol mais bonito do mundo e foi naquele ano que ele foi eleito o melhor jogador de futebol e também campeão mundial daquele ano de 1986. Em 1990, na Copa da Itália, Matthaus conseguiu um grande desempenho com a seleção alemã. O capitão foi sim campeão do mundo naquele ano e também melhor jogador do mundo, conseguindo grandes feitos com a sua Puma King. Porém, a Puma King a partir daquele ano começava a entrar em decadência, começava a ser esquecida por grandes jogadores e trocada por outros silos de outras marcas.
A Nike, em 1994, começou a ocupar grande parte do mercado, juntamente com a Adidas e outras marcas que estavam acabando de surgir, trazendo inovações e fazendo com que a Puma King começasse a ser esquecida. Hoje, nos dias atuais, a Puma King, grande senhor futebolístico, andava adormecido e foi reacordado com a vinda de Neymar para a Puma e a sua reutilização. Então, a Puma King vem sim ganhando seu lugar de destaque, ele merece toda essa visibilidade, assim como a Copa Mundial, a chuteira da Adidas, que tem muita história e que também foi utilizada por diversos jogadores. Porém, o que vinha sendo adormecido, que a Puma tinha perdido o feeling do mercado, vem se readequando, vem se modernizando e utilizando de toda a sua clássica chuteira, sua clássica estrutura em couro de canguru, porém com aquele toque de modernidade. Beleza? Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês. Aqui é um vídeo explicando um pouco mais dos tempos de glória da sua chuteira e de seus jogadores que utilizavam a Puma King. Beleza? Um grande abraço para você, um beijo no coração e falou!